o meu irmão de Jesus Cristo, está comparando os falsos profetas a essas ondas bravias. Não porque as ondas bravias são poderosas, mas por causa do orgulho e do discurso arrogante que eles têm. Veja só, versículo 16 vai trabalhar esse aspecto. Os tais falsos profetas são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vamos primeiro trabalhar esses aspectos que expõem o caráter desses falsos profetas. E aqui começa trabalhando que eles são murmuradores. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, vai trabalhar um pouco desse aspecto. Filipenses 2, 14. Isso, 2. 2, 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, ao contrário de ser murmurador, em meio a uma sociedade corrupta, na qual nós estamos, devem resplandecer como luzeiros do mundo. Nós devemos ser a luz do mundo. Versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Versículo 18 também. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Primeiro vamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com libação. No Antigo Testamento, tinha todo um modo de festividade, de ritos de adoração a Deus. E libação era um deles, onde era feito um derramar de vinho sobre a oferta. Então havia o holocausto, um derramar de vinho sobre o holocausto, tá? Como símbolo de alegria. E essa libação era derramada sobre o sacrifício. Aí está falando, versículo 17. 17 é isso. Libação sobre o sacrifício. O sacrifício, ou o holocausto, é onde a oferta é queimada e essa fumaça produzida subia ao céu como aroma agradável a Deus, simbolizando uma apresentação voluntária do ofertante a Deus, como ato de devoção e consagração. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele é sombra de algo maior. Ele declara o Messias e a vinda do Messias. Quando chega no Novo Testamento, nós vemos a presença do Messias aqui. E aí, nós vemos ele, o Messias, tipificando um ato voluntário a oferecer a si mesmo para morrer por cada um. Assim, o cristão deve oferecer a si mesmo. É esse o ensino que está contido aqui. A gente sabe de cor, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está falando do quê? De libação e sacrifício. Que aqui era a sombra de algo maior. Nós temos que viver esse algo maior. E não nos conformeis com esse século. Nós temos que ser luzeiros aqui. Para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses, voltando lá em Judas 16, esses falsos profetas são o quê? Murmuradores. Eles não estão fazendo esse papel de devoção, de libação, de sacrifício. Eles reclamam, murmuram. Essa é uma das características de falso profeta. Murmurador. E esse murmurador, com certeza, não está contente com a situação. São descontentes. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Digo-vos isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que o pessoal decora muito esse versículo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o pano de fundo é a tribulação, as circunstâncias difíceis, a luta. E os falsos profetas não se conformam, eles estão sempre desconfiados. Perceba que os falsos profetas, eles trazem instrução para o povo. E eles não estão sozinhos. Tem cúmplices. Eles têm seguidores. Eles têm pessoas que têm o mesmo comportamento deles. Murmuradores, descontentes. Provérbios 15, 8. Nós vemos que, independentemente das circunstâncias, eu devo estar confiando. Em quem? Naquele que me fortalece. E ele em mim, veja só. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é seu contentamento. Então eu devo estar contente com a ação do Senhor em minha vida, pelas circunstâncias que Ele tem permitido que eu faça para o meu crescimento. E, em oração, eu trago contentamento a Ele. Atitude correta. Mas os falsos profetas e seus seguidores, não é isso que Deus diz. Voltando lá, Judas 16. Então eles são murmuradores, eles são descontentes, andando segundo as suas paixões. Para andar, isso tem a ver com caminho. Romanos 3, 16, nós vemos que esses falsos profetas, eles vão deixar um rastro de destruição, por desconhecer o caminho e o temor de Deus. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. 17. Desconheceram o caminho da paz. Eles não têm conhecimento. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o caminho dos falsos profetas e dos discípulos dos falsos profetas. Volta lá. Judas 16. Os tais murmuradores estão descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes amores. Voltando lá em Romanos 3, versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios.
Percebam quantos órgãos do ser humano que Romanos 3 está citando. Nós vimos, volta lá no versículo, nós vimos, foi o 20, o anterior, foi o Romanos 3,16. Vai no 16 agora. Os seus caminhos, a destruição e miséria, 17. Desconhecer o caminho da paz, 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os seus pés seguem caminhos errados, não há temor diante dos seus olhos. Agora volta no 13. Está vendo todos os órgãos do corpo? A garganta deles é sepulcro aberto. A língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. 3, 14. A boca, eles têm cheia de maldição e de amargura. 15. São seus pés velozes para derramar sangue. Eles são do maligno. Vivem pela direção do maligno. Praticam o ministério maligno. Não há nada de santo em falso profeta. Capítulo 10, versículo 8, vai demonstrar algo muito importante. Aonde o Evangelho está perto de nós. Fácil de obter e pode ser expresso na tua boca e aceito no coração. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Evangelho. Na tua boca e no teu coração. A nossa disposição. Isto é a palavra da fé que pregamos. O que os nossos profetas não fazem. Voltando lá, em Judas 16, nós vamos ver mais uma característica dele. São aduladores dos outros por motivos interessantes. Sabe aquele cara legal que fala bem dos alunos? Que pensa que é sermão? Olha, passa na rua, ô povo de Deus! Esses são os perigos. Aduladores por motivos interesseiros. 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Note que aqui ele divide as 3 categorias de personagens bíblicos. O povo judeu, isso virado para Israel, os gentios, os não judeus, e a igreja, que é formada de judeus convertidos e gentios convertidos. Versículo 33. Assim, também como eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, mas não adulador. Não buscando o meu próprio interesse, não interesseiro, mas o de muitos, para que sejam salvos. Buscando alcançar a salvação. Esse é o alvo. Essa é a última ordem que o Senhor deixou ir, pregai. Então, viver isso. A partir dos verdadeiros profetas. Então, viver para a salvação de outros de forma abnegada. Isso que o texto está ensinando. Voltando agora para Judas 13. Judas 13. Ondas bravias do mar que espumam
espumam as suas próprias sujidades. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ir à praia. Sai daqui com aquele solzão, bucha, chega lá. E não é qualquer subida, tempestade. O mar está revolto, aquelas ondas, não tem condição de chegar perto. Passou a tempestade, você vai para a praia, aquela bagunça de sujeira. É isso que eu fiz para você. Assim que eu falo do profeta. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Ou seja, os falsos profetas, eles são tempestuosos. Faz muito barulho. Tem show pirotécnico. Mas não produz nada. Além de espumas sujentas, nojentas. Daquilo que se gloria. Eles ainda acham que estão brilhando. Mas deveriam se envergonhar de como acham. Filipenses 3, versículo 18. Filipenses 3, 18. Pois muitos andam entre nós, no meio do povo cristão, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que é lamentável, que são inimigos da cruz. Inimigos. 19. O destino deles, desses falsos profetas, é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo, ele até chora diante da grave denúncia do mal dos falsos profetas. Tudo aquilo que eles vêm causando à igreja de Cristo. E a vergonha que eles causam ao nome de Cristo. O destino deles é perdição, não aniquilação, mas vão padecer. Tem muitos que acham que vai chegar no inferno, não, termina ali, morreu, acabou. Não. Ali começa uma eternidade padecendo, que nunca termina. Esse é o fim deles. Perdição. O Deus dele é o ventre. Ele tem o serviço religioso para o próprio deleite. São mercenários. Eles querem fazer da religião seu sustento. O Deus deles é o ventre. A glória deles é a infâmia. Infâmia é o contrário de fama. Eles não fazem questão de ser mal falados. Lembra que o Maluf falava lá em São Paulo? Falem mal de mim, mas falem de mim. Era esse o discurso dele. Falta o profeta não? Então nem aí. E a atenção deles está só em coisas terrenas. Lembrando que as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Eles estão preocupados com a honra que tem aqui, com o conforto que tem aqui, com o prazer que tem aqui. O sucesso dos falsos profetas e dos seus seguidores é apenas temporário, pois seu julgamento já está decretado e já estão a caminho dele. Essa é a situação. Como nós temos estudado, nós temos visto que existe um padrão histórico na conduta dos falsos profetas e um padrão histórico no caráter desses falsos profetas, como nós estamos vendo. E é perceptível que quando Judas cita essa condição do falso profeta,
ele está pensando também no padrão histórico do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 57, versículo 20. Isaías 57, 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, são tempestuosos, cujas águas lançam de si lama e lodo, sujidades. Por quê? Judas está olhando o padrão histórico dos falsos profetas e colocando aqui, contemporaneamente na igreja, eles continuam assim. Esta seção de Isaías, ela retrata o lado judicial da salvação que o Senhor estava oferecendo a Israel, que lá não tem igreja, tá? Que se torna exemplo da escolha de permanecer no pecado e rejeitar a oferta divina de paz. Isso aconteceu em Israel e ainda continua acontecendo. Versículo 15. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Note, ele faz uma separação clara aqui entre um encorajamento para aqueles que têm fé e uma advertência para os ímpios. Judas está lançando mão de uma advertência para os ímpios, para nos encorajar a defender a fé, a viver a fé. Verdadeiro. Voltando lá no nosso versículo 13. Judas 13. Os falsos profetas são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. A mesma vertente, né? De Isaías. Judas, aqui, ele não está se referindo a estrelas fixas. Porque estrela fixa, ela tem posição no céu e órbita definida. Essas estrelas, elas servem de referência para nós. Mas ele está falando daquelas estrelas que são estrelas cadentes, errantes, que aparecem de repente no céu e depois somem na escuridão. Meus irmãos, eu estava vendo em uma das minhas pesquisas um pastor que tinha por hobby comprar livros de sermões de vários pregadores. Pregadores que tiveram seu momento de sucesso, pregadores que tiveram uma vida de sucesso. E ele começou a perceber que ao longo da sua carreira, do seu ministério, muitos daqueles livros tinham sido livros de estrelas errantes. Pastores que tiveram um momento, foi um momento de sumiu. Ninguém nunca mais lembrava. Outros que tiveram seu momento de grande pregador, seus livros permanecem como base de pesquisa até hoje. Então nós percebemos que a vida demonstra as estrelas errantes e as estrelas fixas.
capitão dos navios. Pode estar na maior escuridão. Olhou? Está lá. É lá o norte. Mas quem seguir estrelas errantes acabará em trevas para sempre. Essa grande advertência de Judas. Lá para a igreja primitiva, no 80, logo no começo. Cuidado com as estrelas errantes. Atenção nas estrelas fixas. Ou seja, vamos cair na palavra. Aqui é o nosso livro. Eles têm base. Não, mas eu vi. Mas ele falou um negócio que ninguém sabia, só eu sabia. Satanás sabe. A palavra viva eterna é essa. Palavra de estrela errante. Tempestuosa. Aí só sobra sujeito. Porque palavra viva é só palavra de Deus. Então, meu Deus, nós precisamos ter cuidado com uma questão muito simples, chamada publicidade. Se eu sou cúmplice da obra das trevas, com as trevas eu ando e com as trevas eu estou. Nós estamos num mundo onde muitas vozes se ouvem. Muitas pessoas que se dizem porta-voz da palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. Nós precisamos cumprir muitas vozes. E não ficar naquela de cima do murinho, não, eu não vou criticar, não vou falar. Eu vou criticar, eu vou falar e falo para vocês fazerem o mesmo. Não vamos dar espaço para o inimigo. Precisamos ter posição, decisão, convicção do que nós queremos. Ok, meu irmão? Essa é a advertência de hoje. Nós queremos ter vamos agora. Vamos sempre ver para essa oração da gente. Amém. Pai Santo, Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, Deus, por estar na tua casa, por aprender mais da tua palavra. A palavra essa, Deus, que tem nos fortalecido, que tem nos ajudado. Que nós possamos, Deus, continuar aprendendo mais de ti, a tua palavra que é rica, poderosa, para curar, sarar. E que o nome do Senhor seja sempre louvado. Estamos gratos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, Deus. O Senhor preparou para que a gente pudesse ouvir a tua palavra, Deus. Também estamos felizes de estar junto com nossos irmãos que vieram ouvir a tua palavra, Deus. E aqueles que não puderam ouvir, que conhecem, que sabem o motivo. Aqueles que estão acamados, que estejam visitando com a tua mão poderosa, Deus. E aqueles que estão desanimados, só levam o ânimo também, Deus. Mas nós estamos, Deus, dispostos a abrir o nosso coração, nossa mente, para ouvir cada vez mais a tua palavra. Bendito é a tua palavra, Deus, que tem nos ajudado, tem nos corrigido por muitas faltas nossas, que nós possamos, ó Deus, ser o instrumento do Senhor para poder falar a tua verdade, porque a tua verdade é que vai te obedecer e as demais coisas vão passar, mas a tua palavra há de ficar e ficará para sempre. Nós oramos e agradecemos por cada irmão que veio, cada criança, cada pessoa, Deus, e que cada um de nós possamos sair daqui, ó Pai, essa noite, fortalecidos pela tua palavra. E por o Santo Espírito do Senhor, nos ajude, ó Pai,
Pai, para que nós possamos cada vez mais ler, orar e sempre estar dedicado à leitura da tua palavra. Nós oramos a Deus, o amor esse que não tem fim e a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Ok, meus irmãos? Algum aviso? Sexta-feira não haverá